Olá a todos, este é o canal Revelar e no vídeo de hoje eu quero falar de um tema bastante sério. Eu não gostaria de ter de falar isso aqui porque é um tema que demanda um certo conhecimento, uma certa base, e como eu sei que a maioria das pessoas ignora a existência do que eu vou falar, eu me coloco em uma situação de escárnio, na verdade. Porque quando você fala algo que as pessoas ignoram, elas acham que aquilo não existe. E aí, quando vão descobrir, como a maioria das coisas que eu falei, é tarde demais depois que acontece. Mas eu tenho comigo essa necessidade sempre de trazer para vocês as situações, porque eu sinto uma obrigação moral, mesmo que eu perca com isso, perca prestígio social, as pessoas passem a não me entender, ou enfim, vocês entendem, né? Quando você traz coisas de uma maneira muito precoce, digamos assim, antes das pessoas estarem preparadas para isso, acaba que você se prejudica. Por isso que esse tema aqui eu comento muito lá na comunidade fechada, porque lá eu dei uma introdução, mas eu percebo que nós não temos mais muito tempo, pessoal. E eu não vou ter o peso na consciência de não ter alertado tantos quanto necessário. Não tem tanto a ver com essa primeira matéria. Eu vou falar hoje apenas de duas matérias. Essa aqui é só para mostrar para vocês que há um combate ao ser humano, pessoal. Como a agricultura industrial está perturbando o ciclo do nitrogênio e minando as condições de vida na Terra. É uma matéria aqui de janeiro de 2024. Não é novidade para ninguém que está aqui no canal, que eu tenho avisado que a agricultura está sendo detonada em suas bases, porque há um interesse muito grande no mundo de que não existam mais tantas bocas para serem alimentadas. Então, como as bocas insistem em permanecer comendo, uma maneira de fazer com que essas bocas não comam mais é destruindo a agricultura. É óbvio que a agricultura familiar ela dava muito mais segurança para as pessoas do que a agricultura industrial. Mas hoje nós dependemos da agricultura industrial, porque quem de nós está na agricultura? Muito poucos. Então o alimento está nas mãos de poucas pessoas hoje. Mesmo os poucos agricultores que estão na agricultura dependem das sementes que são vendidas para eles, dos insumos, do óleo diesel para o trator. Ninguém mais hoje, ou quase ninguém mais hoje, é autossuficiente. Então, destruir a indústria agrícola é destruir as bocas de tantos que estão se alimentando. E isso nos leva a esse tema aqui extremamente polêmico, que, como eu falei para vocês, eu não gostaria de trazer aqui, mas eu sinto uma obrigação moral e principalmente espiritual de mostrar isso aqui para vocês. Vai parecer ridículo para quem ignora o tema, mas para quem está comigo lá na comunidade fechada, isso aqui é um prato cheio. Isso aqui é uma postagem de um canal qualquer, não sei se eu já alguma vez publiquei alguma coisa desse... Não é um canal, é uma página do aplicativo X. Mas ele fala o seguinte, aqui já com a tradução da postagem dele. Ele diz o seguinte: isso é absolutamente alucinante. O novo filme de Barack Obama, Leave the World Behind, que eu falei para vocês lá na live, lá da comunidade fechada, mas já falei aqui no canal aberto também. Já expliquei algumas coisas sobre esse filme, mas foi descoberto algo novo aqui. Até eu já sabia há alguns dias, mas eu relutei em trazer para vocês isso aqui, porque... Enfim. Então, o novo filme de Barack Obama, Leave the World Behind, quando baixado e colocado em um programa de edição, tem 4 arquivos de áudio em vez do padrão de um arquivo só. Um dos arquivos de áudio é apenas uma frequência em infrassom de baixa frequência. Outros filmes não têm isso. O cara fez milhares de filmes e nunca viu isso, quero dizer. A pessoa aí que já averigou, nunca viu isso de ter 4 frequências.
Se tem ou não tem mais frequências, mais faixas de áudio, até digo que não é bem assim, mas enfim, no final das contas eles reduzem para uma só normalmente. Agora, colocar uma faixa de áudio com uma frequência de infrassom, isso não é normal, porque essa frequência não é audível normalmente pelo ser humano. O ser humano não consegue ouvir. Então, quem é que ouve o que está sendo dito nesse filme, nesse infrassom? Já vou explicar para vocês. Quando você abre este filme, ele coloca o Jurassic Park. Por quê? Porque ele tem um vídeo aqui nesse Twitter. Eu até vou colocar o Twitter para vocês e vou colocar a minha página lá do Telegram, porque eu vou remeter vocês para dois vídeos que eu postei no Telegram ontem. E ontem lá no Telegram eu prometi que eu ia explicar os vídeos hoje. Então, quando você abre o filme de Jurassic Park, por exemplo, só estou mostrando isso para pessoas que nunca viram isso, nos últimos 15 anos tenho usado Sony Vegas e outros softwares de edição. Inclusive é o que eu uso também. E baixei filmes e os usei em nossa própria produção de vídeos. 100% do tempo é o MKV ou MP, que são extensões, né, do vídeo. Pode ser um MP4, MKV, enfim, você escolhe. Baixe um torrent que estava em AVR, mas não com muita frequência. Às vezes ele baixava, né? É assim que sempre será. Um arquivo de vídeo aqui, por exemplo, um arquivo de áudio, tem sido sempre a experiência que ele tem usado. Agora, deixe-me mostrar o que aconteceu quando baixamos e colocamos na Sony Vegas, né, o filme Leave the World Behind. Então, a tradução aqui está meio truncada, né? Agora você vai ver. Esplêndido, um arquivo de vídeo com 4 arquivos de áudio abertos. E esse arquivo de áudio parece ser uma arma. Ele está em baixa frequência, em ELF, né? Infrassom de baixa frequência. Uma onda infrassônica bem aqui. Então vamos colocar a câmera novamente. Então aqui ele está explicando isso, né? Ele explica isso, enquanto aqui está a tradução, né? A transcrição do que ele disse no áudio, no vídeo, né? Portanto, esta é uma grande notícia, apenas para que as pessoas percebam. Em 15 anos de edição de vídeo, esse testemunho aqui, né, nunca baixou algo assim. Agora, falando especificamente de um arquivo de filme, certo? Um filme de Hollywood, de um torrent baixado em MKV, MP4, ocasionalmente AVI, 100% das vezes, em milhares de filmes com os quais eu fiz isso, você tem um arquivo de vídeo com um arquivo de áudio e ponto final. Ou seja, apenas 2 faixas. Para quem não entende, é isso aqui, a faixa de cima no Sony Vegas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vou tirar o som aqui para não atrapalhar. Aqui no Sony Vegas, isso aqui é a faixa de vídeo. Então toda essa faixa aqui você tem o vídeo para editar. E aí na faixa de baixo, um som de áudio. Normalmente 100% dos filmes tem uma faixa só. Porque se tem som ambiente, uma música, a fala dos personagens, eles resumem no final a um áudio só depois que edita, né? Mas aqui ele está mostrando, tem 1, 2, 3, 4 faixas de áudio, certo? Então vamos voltar. Então ele diz o seguinte: essa é a primeira vez que eu vejo algo assim, com 4 arquivos de áudio. Bonnie vai falar agora sobre as ondas sonoras infrassônicas e o que descobrimos sobre isso e o fato de que há uma aqui. Chegamos ao ponto em que voltaremos depois que Bonnie lhe der algumas informações sobre com o que estamos lidando, como isso é uma arma. Então vamos no final da transmissão ao vivo aqui, irei atingir locais específicos onde essa arma foi usada contra qualquer pessoa que tenha assistido o filme. Eu não sei se vocês, quero dizer, vocês todos não, né? Mas quem estava lá na comunidade fechada lembra que eu mencionei que ao final desse filme, eu comentei na live lá da comunidade que eu e minha esposa, ou minha esposa e eu, para falar o português correto, né, tínhamos tido uma leve dor de cabeça. E aí eu comentei isso porque eu praticamente não tenho dores de cabeça, eu não tenho problema de saúde nenhum. E a dor de cabeça para mim é algo muito raro. Então por que justamente depois desse filme eu tive uma leve dor de cabeça e ela também? Então eu comentei na live para que, se alguém soubesse de alguma coisa, mencionasse. E aí veio alguns amigos e amigas, disseram, olha, aconteceu a mesma coisa comigo. Tudo bem.
E aí agora nós descobrimos que tem essa faixa de infrasom no filme, certo? Lá no Telegram, eu publiquei ontem, isso aqui, ó. O filme Frequência, aliás, o vídeo Frequência 666, onde eu prometi que eu pretendia explicar o significado do vídeo, né, hoje, no caso, no canal Revelar, e publiquei o vídeo chamado Bispo Ortodoxo Russo denuncia transhumanismo, Frequência 666. Se você for assistir a esse primeiro vídeo aqui, ele é uma espécie de explicação do filme, ou melhor, da série Threshold, que na tradução para o português significa limiar, como que se fosse uma faixa vermelha ou um portal ou um ponto do qual você não pode passar. E o filme explica que uma faixa de áudio e luz aliás, uma estrela, algo que aparece no filme, é uma ficção, evidentemente, né? Algo que aparece naquele filme, naquela série de TV, brilhando no ar, em alto mar, ao lado de um navio, emite uma luz piscando e, ao mesmo tempo, uma onda sonora, um zumbido. Quantos de nós temos falado aí em zumbido, né, nos últimos tempos? E aí o vídeo, vocês vão lá, vão assistir, ele explica que as pessoas que ouviram aquela onda sonora, algumas pereceram, quer dizer, perderam a sua existência naquele mundo ficcional, né? Tem essa palavra que não pode ser dita, e outros começaram a uma mutação, certo? E aí vem esse bispo ortodoxo russo e fala simplesmente aquilo que a gente tem explicado em minúcias lá nos vídeos da comunidade fechada. O que ele fala? Que há uma espécie de andamento científico para fazer o cruzamento do nosso ser biológico com a tecnologia. É aquilo que nós temos alertado vocês, do transhumanismo, que é a conexão do barro do corpo humano com o ferro das máquinas. Um bispo ortodoxo. Eu fiquei surpreso de ver alguém de uma igreja tão grande, né, denunciar aquilo que pouquíssimos têm denunciado aqui no Ocidente. Eu talvez seja o pioneiro aqui no Brasil a denunciar isso, né? Depois eu vou deixar para vocês o link lá do canal Revelar. E eu acho que isso é até muito difícil de fazer, porque a maioria das pessoas simplesmente ignora o que está acontecendo, ignora essa vontade que eles têm de alterar o DNA das pessoas. E como isso tem a ver com som e luz. Por que som e luz? Por que frequência? Por que esse filme tem um áudio de baixa frequência? O som, ele causa alterações, né? Basta que você saiba que quando você vai fazer um ultrassom, quando você vai fazer exames de rádio, por exemplo, né, de rádio, existe radioterapia, existe exames de raio-x, né, que é basicamente rádio, né, que é emanado na pessoa. As pessoas que estão próximas do aparelho de raio-x, por exemplo, elas têm de ficar longe. Elas têm de ficar afastadas e atrás de uma espécie de barreira de chumbo. Para quê? Para que o DNA delas não seja alterado, porque elas estão todo dia ali fazendo esses exames em outras pessoas. Quando você vai e faz uma vez, diz-se que não há uma alteração tão grande assim em você. Não é algo substancial, mas quem está todo dia ali próximo do aparelho pode ter uma alteração no DNA dessa pessoa por conta de que pode trazer um câncer para ela, por exemplo, né? Então ela tem de se afastar dessa frequência de rádio. O que é a frequência de rádio? É uma espécie de som, né? Então é uma espécie de emanação sonora. Então é óbvio que o som ele modifica o ambiente em que nós estamos. Basta ver, por exemplo, quando eles usam aquelas frequências embaixo de placas de areia, como a areia ela se molda à frequência do som.
Óbvio, isso é uma coisa visível, né? Mas o nosso DNA também se molda. E ele também se molda dependendo da faixa de luz, porque tanto som quanto luz, eles têm uma faixa. Existe uma faixa visível, tem cores que nós vemos, tem sons que nós ouvimos, e tem sons e cores invisíveis para o nosso olho e sons inaudíveis para o nosso ouvido, ou porque são baixos demais, ou porque são altos demais, infrassonora ou ultrassonora, né? Então nós temos uma pequena faixa de sons que nós ouvimos. Os cães, por exemplo, ouvem mais sons do que nós, né? E o som, então, altera o DNA e a luz também. Mas por que a luz ela pode alterar o DNA? Então eles falam, olha, quando cai determinados tipos de infiltração de luzes solares, quando a nossa camada de ozônio não está nos protegendo, quando a magnetosfera está enfraquecida, algumas faixas de luz, né, que vêm dos céus podem alterar o nosso DNA. Isso tudo é, na verdade, cientificamente admitido. Só que a maioria das pessoas ignora isso. Isso é fato, cientificamente admitido. Só que o que é difícil de eu trazer para vocês é o seguinte. Há uma teoria, e eu abraço essa teoria, é difícil falar isso, mas eu abraço, de que há um plano, e esse bispo, ele denuncia isso superficialmente, ele não sabe, eu não sei se ele não sabe, ou ele não... Também é um vídeo muito pequeno, ele não fala tudo aquilo que a gente fala lá em centenas e centenas de vídeos lá na comunidade. De que há uma tentativa, sim, de alterar o ser humano, alterar o DNA do ser humano, através do transhumanismo e através da utilização de tecnologia. Porque se você introduz uma certa tecnologia dentro do organismo humano, uma conexão cérebro-máquina, você estando ciente ou não de que isso está sendo introduzido, e você emite uma determinada frequência sonora, seja através de uma antena determinada aí que eles estão querendo instalar no mundo inteiro, seja através de outra espécie de situação, como por exemplo um filme com uma inexplicável onda infrassonora, você consegue causar alterações no ser humano, talvez ao ponto de criar uma leve dor de cabeça, porque você está fazendo algum tipo de manipulação que as pessoas nem estão percebendo. Então eu queria chamar a atenção para isso. Muita coisa mais eu não vou dizer, né? Eu acho que já falei demais, mas eu chamo a atenção de vocês para isso. Cuidado com essa promessa que eles estão fazendo. Eu tenho falado reiteradamente disso. Cuidado com essa promessa de manipulação genética, de alterações genéticas, de introdução de tecnologia dentro do organismo do ser humano. O Neuralink da vida é algo até grosseiro perto do que eles querem fazer. E com determinadas soluções aí que eles estão querendo empurrar em cima das pessoas. Muito cuidado, porque não é brincadeira isso que nós estamos falando aqui, pessoal. Isso é fato, isso existe. É difícil de trazer isso para vocês, porque uma grande massa de pessoas ignora. Eu sei que aqui é um público já selecionado, mas ainda assim nem todo mundo entende o que eu estou falando. Então, é isso, né? Cuidado. Vão lá, assistam o que está preditivamente dito naquele vídeo chamado Frequência 666, que está aqui. Depois assistam o vídeo desse bispo. Quem puder, estude isso aí, vá atrás de descobrir aquilo que a gente tem falado superficialmente aqui no YouTube e com mais profundidade, com extrema profundidade lá na comunidade, mas tem bastante material gratuito. Quem não pode colaborar com o nosso trabalho, não tem problema, vocês conseguem material gratuito sobre isso, só que aí tem que demandar vontade, você tem de ter vontade. E na verdade, pessoal, essa vontade de vocês, em ela não existindo, significa que você não preza por algo muito importante, que é a sua salvação. Tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.